Tudo Azul. Tudo Azul. Boa música, jornalismo, entrevistas, culinária e futebol você ouve agora no programa Tudo Azul. Apresentação Rogério Maria Braga. Tudo Azul. A partir de agora, programa Tudo Azul. Bate-papo, entretenimento, notícias do Brasil e do mundo e muito mais. Programa Tudo Azul. A apresentação é dele, Rogério Maria Braga. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, amigos. Programa Tudo Azul USA. Pois é, um mar de notícias nas ondas do seu digital. Os acontecimentos mais importantes sobre política, economia, saúde, entretenimento, esporte, boa música, você acompanha a partir de agora. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, junto com o jornalista Felipe Tonon e Bia Neves. Nós vamos sempre até às 4h30 da tarde, novo horário do programa Tudo Azul USA, porque tem papo de bola USA acoplado no programa Tudo Azul USA. Nós vamos trazer futebol com Wellington Campos, da Super Rádio Tupi e Rádio Itatiaia. Falamos da vitória do Flamengo ontem na primeira partida pelas oitavas de final do Flamengo. Dólar opera em baixa, sabedoria da roça, espinha de peixe é o tema de hoje dos comediantes Nilton Pinto e Tom Carvalho. Tá bombando. Você sabia que torcer faz bem à saúde mental? Olha, eu torço muito e sou cruzeirense. Ai, 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 hoje é sexta-feira, vamos trazer mito ou verdade, café melhora a ressaca? Bia Neves vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nas mais buscadas, mulheres trans são filhas de Deus. Quem diz isso é o Papa Francisco. É um tema difícil, mas nós vamos abordar sobre ele. Jornalista Felipe Tonon, daqui a pouquinho, traz que os hospitais aqui nos Estados Unidos são acusados de despejar pacientes pobres nas calçadas. Meu Deus do céu. Jornalista Bia Neves traz um caso de uma mulher que morre por intoxicação após beber 4 garrafas de água em 20 minutos. Olha, gente, nos últimos meses é o segundo caso que trazemos aqui no programa Tudo Azul USA. E no Momento Saúde e Bem-Estar, Hilton Lisboa vai falar sobre isso. Rogério Maria Braga, o gordinho da galera. Pois é, o gordinho da galera sou eu, trazendo agora aqui a jornalista Bia Neves. Bia, boa tarde. Sexta-feira é sempre um bom dia. É muito bonita a sexta-feira, né, Bia? Pois é, Rogério, boa tarde aos queridos amigos do programa Tudo Azul nesta sexta-feira. Até para falar é melhor, né, Rogério? Sexta-feira chegou, né, Rogério? Pois é, aliás, a gente antes do programa iniciar, eu e a Bia já fazendo programação para o que fazer depois do programa. Você, Neuzinha, minha querida Marcela e a Júlia, né, que está quase chegando, mas já está ali na barriga da minha querida Marcela, já tem encontro marcado nos botecos da vida. É isso, Bia? Júlia nem nasceu e já tá batendo perna aí por Jacksonville, viu, Rogério? Se juntar com Marcela aí, Neuzinha, Júlia vai adorar um passeio. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA. E vamos aproveitar e vamos comemorar a sexta-feira, sua linda. Pois é, final de semana começa numa boa sexta-feira. Olha, é tradição no meio da minha família comemorar a sexta-feira, Dia Mundial da Resenha, de jogar conversa fora. Realmente é algo que nós fazemos com muito prazer, encontrar amigos, você encontrar a sua namorada, a sua esposa, os seus filhos, é sempre legal. Mas, Bia, nós trazemos hoje, na sexta-feira, sua linda, uma questão que a gente quer saber dos nossos ouvintes. Mito ou verdade? Café melhora
a ressaca, que é sempre o grande problema. A gente toma uma ou outra e o outro dia costuma termos uma ressaca. Será que o café melhora a ressaca, Bia Neves? O problema tá no outro dia, né, Rogério? Exatamente. Olha só, após acordar de ressaca, é muito comum ouvir a recomendação de tomar um café bem forte. E na teoria, a cafeína, por conta de seu efeito estimulante, ajudaria a aumentar as energias e eliminar a dor de cabeça causada pelo excesso de álcool na noite anterior. No entanto, o consumo da bebida pode piorar o quadro de desidratação provocado pela alta ingestão de álcool. Sabe-se, né, que a cafeína contribui para a eliminação de líquidos do corpo, porém, a intensidade varia aí de pessoa para pessoa. Então, a melhor maneira de ajudar o corpo a se livrar da ressaca é comendo bem e se hidratando. E estudos mostram que comer ovos cozidos, frutas e vegetais pode ajudar a eliminar mais rápido as toxinas liberadas pelas bebidas alcoólicas no organismo. E água de coco, viu, Rogério? Muita água de coco. Pois é, e você, o que você faz para curar uma ressaca? Ou você não bebe aí, não tem ressaca, não é isso? Mande a sua opinião no 508-596-5451. Café melhora a ressaca ou não? O que você faz para melhorar de uma ressaca? Agora, uma coisa, a gente pode ter ressaca no dia seguinte, mas quando você tem uma boa noite, tudo passa, inclusive a ressaca. Esse é o programa Tudo Azul USA, sempre em nome das lojas do Marcísio. O que é que o Marcísio tem? Tem troca de cheque, tem passagem aérea, tem envio de remessa, tem e pagamentos de contas, tem. São 3 lojas, meu bem. Na Waverly Street tem, na Holly Street tem, e na Concord Street tem. Vem ser cliente também, vem que o Marcísio tem. Grupo Real Travel, 3 lojas no centro da cidade de Framingham. Fone 508-861-7282. Pois é, cotação do dólar nesse momento é de menos 0,58%, dólar cotado a R$ 4,87, R$ 4,87, e vamos falar do dólar, que está operando em baixa após a divulgação de dados de emprego aqui nos Estados Unidos da América. É uma leitura importante de vários especialistas que trazem aqui para você. Deixe-me só dar isso. Vamos falar do grande destaque do pregão desta sexta-feira, que é a divulgação dos dados de emprego aqui nos Estados Unidos pelo relatório Payroll, tão famoso como é conhecido aqui nos Estados Unidos da América. Olha só, no mês de julho, o número de novos empregos foi de 187 mil novos empregos nos Estados Unidos, o que representa uma leve alta em relação a junho, quando o número foi de 185 mil. No entanto, apesar do avanço, os dados vieram abaixo das expectativas do mercado, que se esperava a criação de 200 mil empregos. Agora vamos tentar analisar, porque dados que mostram o mercado de trabalho americano continuando aquecido podem pesar contra os mercados. Por quê? A forte geração de emprego indica que a população continua com din-din, com dinheiro na mão, o que pode seguir pressionando a inflação do país. Por outro lado, quando os dados de emprego vêm mais fracos, é um sinal que a política de alta dos juros que está sendo adotada pelo Banco Central está gerando efeitos e controlando a atividade econômica. Na realidade, esses números são observados com atenção
pelo Fed para decidir quais os seus próximos passos em relação aos juros aqui nos Estados Unidos, que hoje estão entre 5,25% e 5,50% ao ano, após uma alta de 0,25 percentual na última reunião do Banco Central. Juros elevados na maior economia do mundo aumenta também o rendimento dos títulos públicos americanos, que são considerados os mais seguros do planeta e os mais procurados no mundo inteiro. Então, na realidade, a economia americana vai passando bem nesse momento dificílimo da luta do Banco Central americano para conter a inflação aqui nos Estados Unidos da América. É uma boa notícia e nós continuamos atentos com a economia americana, que é a locomotiva da economia mundial. Programa Tudo Azul USA, sempre em nome do Chris Jensen Advogados. Se você está precisando de um advogado amigo experiente, conte com Chris Jensen, que tem mais de 38 anos de experiência. Chris Jensen foi reconhecido pelos próprios colegas de profissão como um super advogado em casos de acidentes de trabalho, acidentes de carro, disputas em negócios, cobranças, além de casos criminais. Você precisa de uma representação nos tribunais de um advogado experiente? Ligue agora e fale em português. 617-755-0082. 617-755-0082. A consulta é gratuita. Pois é, consulta gratuita. E Bia Neves, lá na Chris Jensen Advogados tem um cantinho brasileiro, né? Que é muito bem cuidado pela grande assessora jurídica do Dr. Chris, a Carla. Você não paga pela consulta e eles têm ajudado muitos os brasileiros que estão com problema e dificuldades para tirarem a sua drive license no estado de Massachusetts, né, Bia? Exatamente, Rogério. Além, de contratos, casos criminais, acidentes de trabalho, o escritório do Dr. Chris Jensen está ajudando a você, imigrante indocumentado, a tirar a sua carteira de motorista. Então, se você tem alguma infração, algo está impedindo para você emitir a sua carteira, ligue no escritório do Dr. Chris Jensen, converse com a Carla, pode falar em português mesmo e a primeira consulta é gratuita. 617-755-0082. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA. Hoje é sexta-feira e nós vamos de Sabedoria da Roça. Quero falar do caipira que vive na roça. Tudo Azul e a Sabedoria da Roça. Pois é, Sabedoria da Roça, Newton Pinto e Tom Carvalho, dois grandes comediantes goianos, e nós trazemos Espinha de Peixe. No restaurante, o garçom chega correndo pro gerente e pergunta: seu Salim, ele era turco? Não, só podia, né? Um freguês engasgou com espinha de peixe ali. O que eu faço? Ele tá quase morrendo. Vou levar a conta pra ele antes que ele morre. Ai, 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 isso é típico do turco, né? Ai, ai, ai. Esse é o programa Tudo Azul USA, sempre em nome da Vega Realty. Patrícia Vega fazendo um trabalho diferenciado no estado de Massachusetts. Você pode realizar o seu sonho de casa própria e, detalhe, pode se tornar um investidor ou investidora de imóvel aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente, muito brasileiro, é muito legal a gente ver isso, bem de vida por aqui, porque investiu em imóvel. E gente que tem muitos imóveis hoje alugados, rendendo muito para os seus proprietários. E a Patrícia tem junto com ela vários brasileiros que seguiram as orientações dela e se tornaram investidores de imóvel aqui nos Estados Unidos. 91 Main Street, Suite 206, Mauro, telefone 774-249-2689. Vamos para o quadro Tá Bombando. Tá bombando. Pois é, jornalista Bia Neves, o quadro Tá Bombando. Trazemos agora Papa Francisco, sempre com um olhar bem interessante, inclusive para os LGBTQI+. Quer dizer, o Papa não distingue ninguém, para ele todos são filhos de Deus. Aliás, foi o que ele disse em relação às mulheres trans, ele que foi criticado, por ter recebido mulheres
trans lá numa audiência no Vaticano e agora ele disse: mulheres trans são filhas de Deus. Bia Neves. Exato, Rogério. O Papa Francisco voltou, a dar sinais de abertura para a comunidade LGBTQIA+, e disse que as transexuais também são filhas de Deus. A declaração foi dada em entrevista à revista espanhola Vida Nova, concedida antes de sua viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude e divulgada hoje. Na conversa, o Papa lembrou da primeira vez que recebeu um grupo de mulheres transexuais no Vaticano e disse que Jesus ensina a não colocar limites e que a Igreja precisa se manter aberta. E embora considere a homossexualidade um pecado, Francisco defende o acolhimento de todos dentro da Igreja, posição que já lhe rendeu críticas e até acusações de heresia por parte de alas ultraconservadoras. E, Rogério, as mulheres trans, enfrentam aí uma vasta quantidade de discriminação. A discriminação é particularmente severa com mulheres trans e que são membros de uma minoria racial, Rogério? Pois é bom lembrar, a gente tentando explicar um pouco as mulheres trans, que são pessoas que foram atribuídas a ela um sexo ou gênero masculino ao nascer, que possui uma identidade de gênero feminino. Olha, a ciência desenvolveu hoje e constata essa dificuldade dessas mulheres trans, que podem sentir o que chamam de disforia de gênero e fazer transição de gênero. Esse processo comumente inclui terapia de substituição hormonal e, às vezes, cirurgia de redesignação sexual. Essa questão hormonal é comprovada pela ciência. Você tem realmente pessoas que não se sentem confortáveis nos seus corpos e precisam passar por esse processo. Isso não é invenção, isso não é um desejo da mulher, isso é algo que acontece e é constatado cientificamente. Outra coisa é a questão quando a gente começa a ter preconceito em relação aos homossexuais, por uma questão ideológica, por uma questão política. Eu posso até não querer conviver com homossexuais, é um direito meu, se fosse o caso. Eu tenho vários amigos que são homossexuais, eu desde a infância, desde a época que eu me entendo por gente, mas eu não distingo isso. Para mim é indiferente a questão sexual de qualquer pessoa, mas entendo que as pessoas podem ter dificuldades, não gostam, não querem conviver, acham que podem servir de exemplo ruim para os seus filhos. É um direito de cada um, mas daí atacar essas pessoas como se elas não fossem ser humanos, para mim tem uma distância muito grande. Então eu gosto muito quando vejo o Papa Francisco tomando essas posições em relação às minorias, defendendo exatamente as minorias, Bia Neves. Exatamente. Principalmente essa discriminação é terrível, Rogério, nesse meio. E o Papa Francisco, vir com esse discurso é extremamente importante, Rogério? Pois é, e na realidade aqueles que jogam pedra, eu fico imaginando a partir de um momento que você tem na sua família um homossexual, ou também amigos, e aí o que você vai fazer? Na família, se você tem um irmão que é homossexual, você vai discriminá-lo? Vai jogar todo esse amor na lata de lixo? Não existe isso, é impossível isso. É melhor aprender a conviver com os diferentes, é a minha opinião. Esse é o programa Tudo Azul USA, sempre em nome da Brancas Encomendas e Mudanças. Precisando fazer a sua mudança para o Brasil e não sabe por onde começar? Brancas Encomendas e Mudanças. Nessa você pode confiar. Buscamos caixas em toda Boston, Metro West e Cape Cod. É só ligar agora mesmo para
508-348-4783. 508-348-4783. Estamos no 223 da Barnstable Road em Hyannis. Envios de caixas para o Brasil é com a Brancas Encomendas e Mudanças. Eficiência e transparência. 508-348-4783. Pois é, Brancas Encomendas e Mudanças busca a sua caixa em todo o estado de Massachusetts. As coletas são sempre de segunda a sexta, das 6 às 9 da noite e aos sábados de 8 às 6 da tarde. Tem um preço especial para você. Você paga o preço cheio no primeiro volume e o segundo volume que você vai enviar junto, você tem 50% de desconto. Isso só na Brancas Encomendas e Mudanças. Mandando um abraço para o Rui, para a Branca, para toda a família. Fazem um trabalho maravilhoso no estado de Massachusetts e enviam também a sua mudança para o Brasil. 508-348-4783. 508-348-4783. Vamos para o quadro Tá Bombando, Bia? Vamos lá, Rogério, mas antes, só mandar um abraço para o pessoal que acompanha a gente. Vamos lá, Bia. Pessoal que está no Facebook, Programa Tudo Azul, Facebook Rogério Maria Braga, e também no YouTube, Programa Tudo Azul USA. Você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá no YouTube, Programa Tudo Azul USA, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente compartilhe com os amigos. Olha só, Rogério, Cláudia Vilela está aqui com a gente no Ei, YouTube. Claudinha, um beijão, Claudinha, grande educadora lá em Minas Gerais. A Cláudia tem livros, tem cursos maravilhosos. Aliás, uma hora dessa vamos trazer a Claudinha para bater um papo aqui conosco. Um beijão, Cláudia. Lucidalva Portugal está com a gente aqui no Facebook. Mas... Ivo Coelho, que inclusive comentou sobre a notícia lá da ressaca, viu, Rogério? Ele disse que não bebe café quando tá de ressaca. Sabe o que ele faz? O quê? Toma mais uma. Bebe outra cerveja. Ah, meu Deus, tinha que ser o Ivo. Abraço ao Ivo, a Lucidalva, prazer em tê-los aqui. Vera Rocha, um abraço, Vera Rocha, assinando ponto aqui todos os dias, graças a Deus. Neuzinha falou que café é muito ruim, viu? É, sexta-feira, então, se oferecer café pra Neuzinha, comprar briga com ela, Bia Neves. Um abraço, Orli da Silva, Charles Cardoso. Orli, Charles, lá na Bahia, que legal. Luciano Oliveira acompanhando a gente aqui também, Rogério. Luciano Oliveira, um abraço a um queridíssimo pastor Tony, lá no Cape Cod. Um abraço, meu querido amigo, saudade de você. Alex Cunha, que depois de muitos e muitos anos voltou ao Brasil, que legal, e já deve estar de volta aqui nos Estados Unidos da América. Um abraço a todos vocês que acompanham o programa Tudo Azul USA. E Bia Neves, torcer faz bem para a saúde? Nós vamos saber disso no quadro Tá Bombando. Tá bombando. Pois é, Bia Neves, olha, eu sempre digo que torcer, no meu caso, para o Cruzeirão, faz muito bem à minha saúde. Aliás, eu tenho mania de brincar com a Neuzinha, que ela fica apavorada, principalmente depois que eu tive os problemas de coração, e ela fica achando que eu vou ter um treco assistindo uma partida do Cruzeiro. Eu falei, minha querida, fique tranquila, porque se me acontecer alguma coisa, você vai ter a certeza que eu fui embora feliz com o Cruzeirão. Tem que saber torcer, né? Mesmo ganhando ou perdendo ali, né, Rogério? Pois é, e essa matéria que diz, então, que torcer faz bem à saúde mental, Bia Neves? Exato, olha só, ninguém duvida, né, que o praticar esportes faz bem à saúde, mas evidências mostram que torcer também faz bem para a mente e o corpo. Em artigo publicado no site Psicologia de Hoje, uma neuropsicóloga especializada em psicologia militar explica que o esporte pode ser um canal para a satisfação de necessidades sociais e emocionais. De acordo com o artigo, os fãs de algum esporte experimentam alegria, tristeza e todas as emoções geradas durante uma competição de seu time favorito. E todo esporte tem suas regras, né, Rogério? E aprendê-las ajuda a manter o cérebro saudável. Mas é verdade que em muitos momentos ter um time do coração
pode ser fonte de estresse, em especial quando ele está perdendo ou não está em uma fase muito boa. Mas ser fã de esportes também traz benefícios psicológicos para a saúde. Estudos mostram que assistir a eventos esportivos libera neuroquímicos responsáveis pelo humor, tolerância à dor e funções do sistema imunológico. E isso ajuda a melhorar o humor, o bem-estar geral e a satisfação com a vida. Mas, Rogério, olha só, a psicóloga alerta que há uma linha tênue aí entre fã e fanatismo. E, como acontece com todas as coisas que são boas apenas com moderação, o fanatismo no esporte pode ter um lado sombrio, né? Basta olhar aí para os tristes casos de briga entre torcidas, né, Pois Rogério? principalmente a violência que impera nas tais de torcidas organizadas no Brasil. Mas deixa eu liberar a neuroquímica aqui agora, Bia Neves. Dizem que somos loucos da cabeça. Pois que felicidade. Somos loucos da cabeça, somos Cruzeiro. Ai, ai, ai. Esse é o programa Tudo Azul e USA. Ah, Bia, deixa eu fazer uma coisa, senão eles vão ficar chateados comigo. Vamos pôr aqui o Bica Galo. Alô, nação preta e branca! Saudações atleticanas! Fica galo! Ai, meu Deus do céu. Esse é o programa Tudo Azul e USA, sempre em nome do Brazilian Steak Grill. Brazilian Steak Grill, o restaurante mais completo da região. Buffet all you can eat ou à la carte, bife parmegiana, picanha completa, muqueca e chicken cordon bleu. Tudo te dará água na boca. E tem também vinho, cerveja, caipirinha e appetizer. Visite o website e ordene online ou pelo telefone 508-460-8200. O Brazilian Steak Grill fica no número 416, Boston Post Road, em Malboa. Bia Neves, Brasília Steak Grill é demais, grande churrascaria, grande restaurante, também bar muito bem montado nessa nova reformulação que foi feita no Brasília Steak Grill. E outro detalhe, tem música ao vivo na sexta e no sábado. Muita música brasileira, né, Bia? Muita música boa, Rogério. Além das deliciosas comidas, tiragostos, petiscos, drinks, um melhor do que o outro. Boa música. Olha, Rogério, e hoje, sexta-feira, tem Luciano Cowboy e Marcelo Calazarte no Brazilian Steak Grill, viu? E é necessário fazer reserva, Rogério. Amanhã tem Boizinho Capixaba. Amanhã, sábado, dia 5 de agosto, Boizinho Capixaba. Liga lá, 508-460-8200. E diga que ouviu aqui no programa Tudo Azul e USA, sempre em nome também da Protex House. Na Imperial Cars você pode escolher... Opa! A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. Por isso, nós da Protex House estamos à sua disposição para lhe auxiliar em diversos serviços contábeis. Há anos, oferecemos um trabalho diferenciado e personalizado para cada cliente, garantindo eficiência e bons resultados para o seu negócio. Trabalhamos com preparação de imposto de renda, bookkeeping, aplicação e renovação de ITIN number. Fazemos também notarização de documentos, abertura de empresas e traduções em geral. E se você está com problemas com IRS, não se preocupe. Nossa equipe é capacitada e preparada para solucionar qualquer problema. Somos comprometidos com a eficiência e qualidade. Ligue hoje mesmo para 617-591-2111 para agendar um horário. Ou visite nosso website www.protexhouse.com. Protex House, a profissional trabalhando por você. Bateu seu carro? Não tenha dúvida. Você vai ligar para o Júnior da Speed Auto Body. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá na Speed Auto Body, que está entre as 10 empresas mais indicadas para serviço de lanternagem e pintura pelas próprias seguradas. Tal a confiança e competência da Speed Auto Body. E tem grandes promoções lá. Se você disser que ouviu no programa Tudo Azul, você terá desconto de até $500 na sua franquia para grandes concertos. Mas você não pode esquecer de dizer que ouviu aqui no Tudo Azul. 508-579-1293. Agora, no programa Tudo Azul, as notícias do Brasil e do mundo.
com Bia Neves. Jornalista Bia Neves, mais notícias, Bia. Uma notícia que é preocupante porque, se não me falha a memória, é a segunda vez no mês que a gente traz uma notícia parecida. E, aliás, uma notícia que eu, particularmente, nunca tinha ouvido. Nós temos agora uma mãe que morreu de intoxicação após beber muita água em pouco tempo, Bia Neves. Foi aqui nos Estados Unidos, Bia? Exatamente, Rogério. Uma mulher de 35 anos morreu em decorrência de um inchaço cerebral provocado pelo consumo excessivo de água. O caso aconteceu em Indiana, aqui nos Estados Unidos. Ashley Summers se sentiu desidratada durante uma viagem com os 2 filhos e o marido, em um dia com temperatura superior a 30 graus. Ela começou a tomar água, mas, por não se sentir saciada, bebeu em excesso. O irmão de Ashley disse que ela bebeu 4 garrafas, que significa quase 2 litros de água, em apenas 20 minutos. E pouco tempo depois, ela passou a sentir tontura e dor de cabeça. Ao chegar em casa, ela desmaiou na garagem e foi levada para o hospital. Mas, infelizmente, não resistiu e morreu. E, de acordo com os médicos, a intoxicação pela água é causada quando o líquido é consumido de forma excessiva em um curto espaço de tempo, por interferir no equilíbrio de eletrólitos no corpo. É raro, mas acontece. Rogério, outro caso, que a gente trouxe foi de um menino de 10 anos que bebeu 6 garrafas de água também em um curto espaço de tempo. Felizmente, ele não morreu, mas foi parar no hospital e ficou internado. Pois é, daqui a pouco nós vamos trazer Hilton Lisboa, especialista em saúde e bem-estar, que vai falar exatamente sobre isso, por que isso acontece com o corpo humano. Tudo Azul USA, sempre em nome da A-Costa Insure. Gente, qualquer tipo de seguro que você precisar, você pensou seguro, a A-Costa Insurance vai te oferecer preços excelentes. O atendimento na A-Costa Insurance é diferenciado porque todos os funcionários são treinados para te receber bem, tem muito conhecimento daquilo que oferecem a você. Então, seguro de carro, de casa, seguro do seu negócio, seguro dos móveis da sua casa, A-Costa Insurance, 508-875-3488. O escritório fica na 1 Franklin Street, cidade de Framingham. Bia Neves, vamos trazer a notícia de que um homem... Peraí, não é essa a notícia. Restos mortais achados em malas aqui nos Estados Unidos, se não me falha a memória, aqui na Flórida, Sim. São de brasileira. Quem diz isso é a polícia, Bia Neves. Exato, Rogério. A polícia confirmou, que os restos mortais encontrados dentro de malas na Flórida são de uma brasileira. Eidil Barbosa Fontes, de 80 anos, foi morta com um tiro na cabeça, esquartejada e colocada em 3 malas. A identidade da vítima foi confirmada em coletiva de imprensa pela polícia na tarde de ontem. O marido dela foi preso por suspeita de ter cometido o crime e a brasileira foi identificada pela arcada dentária. A polícia disse não ter informações do motivo do crime ainda. E o que levou a polícia a suspeitar que a vítima possa ser brasileira foi uma peça de roupa que ela usava com a marca do Brasil, Rogério. Pois é, essa jornalista Bia Neves. Para fechar, Bia, eu não sei se é o caso, mas eu vou pôr uma vinheta para essa próxima notícia. Os causos engraçados que aconteceram e acontecem no nosso dia a dia. Você ouve agora no Tudo Azul. Tudo Azul. Tudo Azul. Tudo Azul. Tudo Azul USA, Bia Neves. Que história é essa de um homem que foi preso por entrar em quartos e massagear os pés das mulheres? Isso de novo aqui nos Estados Unidos também, Bia? Exatamente, Rogério. Ontem a gente trouxe uma matéria, falando que o rato mordeu o pé de uma mulher, em um motel. Hoje, um homem foi preso por invadir resorts e acariciar os pés de mulheres enquanto elas dormiam aqui nos Estados Unidos.
Identificado como Mark Antony Gonzalez, de 26 anos, o homem é investigado por entrar nos quartos de mulheres hospedadas em um hotel nas madrugadas de 2 e 3 de julho. Ele foi preso na quarta-feira pela polícia de Salt Lake Tahoe, na fronteira entre Nevada e Califórnia. Nas duas ocasiões, ele teria invadido os quartos e tocado os pés das vítimas. O suspeito fugiu correndo quando as mulheres acordaram, de acordo com a polícia. E as duas vítimas estavam hospedadas em quartos do térreo de um hotel em Nevada. E segundo relatos, o homem, Rogério, ele se posicionou ao pé da cama e esfregou os pés das duas mulheres. O suspeito, é claro, foi preso e ele é suspeito de vários outros crimes, envolvendo invasão de propriedade, roubo de sapatos femininos e entre outros, viu, Rogério? Pois é, cada uma que aparece por aqui, meu Deus do céu. Esse é o programa Tudo Azul USA. Nós vamos buscar o jornalista Felipe Tunon. Pois é. Bia Neves, vamos buscar aqui jornalista Felipe Tunon, tentando bater um papo com o Felipe. Estou com dificuldades aqui. Vamos tentar. Bia, fica atenta, porque eu vou tentar uma vez. Se continuar, não der a ligação, nós vamos para o telefone, tentando falar com o Felipe no Skype, com a imagem do Felipe. Falta acionar a câmera do Felipe Tunon aí acionada. Vamos ver se a gente consegue ter a imagem do nosso querido jornalista Felipe Tunon. Deixa eu ver se ele está por aqui em voz. Felipe, você ouve? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Pois é, meu querido amigo, nós demos sorte aqui, porque a sua imagem não está aparecendo. Maldade, Felipe, maldade. Aí, só fui falar, você acionou a sua câmera, e você é maldoso, hein? Você ficou querendo me pegar aqui, pegou, me enganando, meu querido Felipe Tunon, que chega sempre em nome da Magui Toyota, essa grande concessionária de automóveis Toyota, fica na 880 Washington Street, cidade de Hanover, comandada pelo CEO Ricardo Machado. Tem um cantinho brasileiro por lá te esperando para que você saia da Toyota dirigindo um carro 0 km ou usado, RAV4 ou Highlander, o Corolla, o Camry ou o Siena, que é a venda da Toyota. Telefone de lá, 617-697-3106, 617-697-3106. Vamos seguir. Felipe Tunon, você tá por aí, não tá? Tô por aqui. Pois é, meu querido. Vamos trazer as notícias, porque nós temos algo que hoje cedo eu li e achei a história louca. Meu Deus do céu, realmente as coisas têm acontecido também aqui nos Estados Unidos e é triste a gente ver esse tipo de acontecimento de hospitais aqui nos Estados Unidos sendo acusados de despejar pacientes pobres nas calçadas, Felipe Tunon. Pois é, Rogério, e imagens desses pacientes largados literalmente em calçadas nas ruas de Louisville, no Kentucky, causaram uma indignação da população local e geraram uma investigação de uma rede de televisão local. Os moradores da cidade denunciaram casos aos jornalistas da emissora que se debruçaram sobre esse tema a partir de dezembro do ano passado. E pelo menos 2 processos de pessoas despejadas na sarjeta resultaram aí em indenizações superiores a $1 milhão, inclusive reconhecidas pela justiça no estado do Kentucky. Em 1º de dezembro passado, Rogério, um funcionário do Hospital Universitário de Louisville entrou em contato com jornalistas para contar que estava horrorizado com o que tinha visto, seguranças da unidade levando uma mulher idosa para fora das dependências numa cadeira de rodas e a deixando na calçada, ainda com roupa de hospital, chinelo. Ela respirava com dificuldade e naquele dia fazia 0 grau, Rogério, e ela só tinha um cobertor sobre a cabeça. Os pertences da mulher haviam sido jogados do lado dela, dentro de uma sacola. O vídeo do caso
Inclusive, está disponível na internet, né? Ninguém falou, não. A gente consegue acompanhar essa imagem chocante. A funcionária alegou, Rogério, que via cenas como essa com frequência, o que deu início à apuração da emissora. E também em dezembro passado, num frio de 2 graus, a própria emissora gravou 3 seguranças cercando uma mulher que estava com o andador. Eles escoltaram a paciente para fora da área de emergência do hospital e depois disso o repórter abordou essa mulher, que era moradora de rua e tinha doenças pulmonares e diabetes, e ela simplesmente falou que não sabia por que ela não tinha sido atendida, simplesmente eles ignoraram o atendimento. A reportagem aí, Rogério, começou a encontrar várias histórias de pessoas que foram despejadas, até em outro hospital também, no Norton Healthcare, né, que também foram despejadas. Tem casos de pacientes que morreram dias depois por não terem tido o atendimento adequado, Rogério. E uma lei federal aprovada em 1986, proíbe esse tipo de ação, esse despejo de pacientes nas ruas dos Estados Unidos, né? De acordo com o texto, o paciente que procura socorro deve passar por um exame apropriado feito por um médico e se tiver que fazer alguma transferência, né? Tem que ser feita para uma outra unidade com os mesmos recursos. Então, jamais deixar esse paciente na sarjeta. Rogério, é realmente lamentável, né? Inacreditável que isso possa acontecer, né? Lamentável e principalmente acontecendo aqui nos Estados Unidos da América, que preza muito pela questão da saúde pública. Esse é o programa Tudo Azul, sempre em nome, Tudo Azul USA, sempre em nome do Brazilian Grill Churrascaria. Você vai ao Cape Cod no final de semana, não deixe de dar uma passada no Brazilian Grill, você vai ter realmente um buffet sensacional, você vai ficar feliz demais, não tem como você não gostar da comida do Brazilian Grill Churrascaria. Fica ali, olha, na 680 Main Street, Hyannis, um buffet com mais de 70 opções de pratos quentes, frios, culinária do mundo todo, italiana, portuguesa, também chinesa, é demais. E o churrasco? O churrasco lá só são servidas carnes primes, é diferenciada, a maciez da carne já fala por si só. 680 Main Street, Brasília Grill, você pode assistir também o seu futebol no bar do Brazilian Grill, muito bem montado, você tem várias televisões para assistir os jogos de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Brasília Grill e jornalista Felipe Tonon. Vamos trazer a notícia que vem de Marlboro. Briga em um apartamento de Marlboro deixa uma morte e um ferido. Meu querido, Marlboro tem uma comunidade brasileira muito grande, aonde eu moro, inclusive, na cidade de Marlboro. São brasileiros envolvidos nessa briga, meu querido? Rogério, a informação ainda não foi confirmada pela polícia, a nacionalidade dessas pessoas, mas esse condomínio é o Stonegate. Inclusive, eu morei no Stonegate, é um condomínio onde tem muitos brasileiros, tem muitos indianos também, mas o fato é que na quarta-feira à noite, a polícia de Marlboro e a polícia de Massachusetts foram acionados a esse complexo de apartamentos e estão investigando esse caso que deixou um homem de 45 anos morto e um outro ferido após uma briga dentro desse apartamento lá no Stonegate, em Marlboro. Até amanhã de hoje, Rogério, os detalhes da briga, a identidade das vítimas, a ligação também entre os dois ainda não tinham sido divulgados. A Promotoria Distrital de Middlesex, que também acompanha o caso, e a polícia de Marlboro disseram que 2 homens foram encontrados feridos no apartamento. A polícia foi chamada por vizinhos que ouviram essa discussão. Um homem de 45 anos, portanto, morreu. Ele chegou a ser levado com vida ao hospital de Marlboro, mas não resistiu. E a segunda vítima segue internada no mesmo hospital, mas o estado de saúde também não foi informado. Rogério. Pois é, jornalista Felipe Tonon, sempre em nome do James Zimmer, esse grande consultor financeiro que atende brasileiros em todos os Estados Unidos da América, tendo você documento americano ou não. Todo brasileiro pode ter esse trabalho de consultoria financeira, porque o Zimmer está mostrando de maneira muito simples e prática como podemos mudar os nossos
comportamentos no uso do dinheiro, chegando-se a tão merecida prosperidade. Aliás, na segunda-feira, 7h30 da noite, eu vou fazer uma live com o Zimmer, que vai falar exatamente de como fazer com que o nosso dinheiro trabalhe a nosso favor. 774-433-8300. Felipe Tonon, o piloto que decolou sem autorização e quase causou um acidente no aeroporto de Boston, se justificou o porquê dessa atitude dele, Felipe. Qual foi a justificativa, amigo? Pois é, Rogério, as autoridades americanas concluíram a investigação, né, sobre o incidente envolvendo um jato particular que decolou sem permissão do Aeroporto Internacional de Boston em fevereiro e quase bateu num avião da JetBlue que estava pousando. O relatório final da National Transportation Safety Board diz que por poucos metros, Rogério, esse episódio não terminou numa tragédia. Os investigadores culparam as ações do piloto a bordo do Learjet, operado por uma empresa privada de fretamento com sede na Flórida. O piloto do jato particular cruzou a pista de pouso onde o voo da JetBlue estava pousando, né? O voo era aguardado. O piloto da JetBlue foi forçado a arremeter para evitar uma colisão. Inclusive, uma foto da cabine da JetBlue foi anexada a esse relatório. É impressionante, Rogério. O piloto viu o jatinho bem na frente, na cabeceira da pista, era noite, né? E por poucos metros mesmo, Rogério. A maior proximidade, né? A menor, né, proximidade entre os dois aviões ocorreu quando o avião da JetBlue estava a 30 pés acima do solo e se aproximando da pista. Isso dá 9 metros, Rogério. 9 metros foi aí o espaço, né? Na aviação, 9 metros não é nada, né? De quase ter gerado uma grande tragédia em Boston. O relatório não faz nenhuma recomendação disciplinar. A tripulação do jato aparentemente não sabia de nada até que pousaram na Flórida, em Fort Lauderdale, onde foram notificados que eles decolaram de Boston sem autorização, Rogério. Ainda de acordo com o relatório, os controladores de tráfego aéreo de Boston instruíram o piloto do Learjet a se alinhar e esperar na pista enquanto o voo da JetBlue pousasse. Só que a tripulação do Learjet leu as instruções, ou seja, entendeu as instruções de esperar, mas mesmo assim começaram a decolagem. O capitão do jatinho particular tem 63 anos, ele não teve o nome revelado. Ele disse mais tarde aos investigadores que ele provavelmente respondeu à liberação, mas na sua mente eles foram liberados para a decolagem. O capitão também disse não conseguir entender o que aconteceu para ter decolado sem autorização da torre. Ele disse em depoimento, Rogério, que a única coisa que ele se lembra daquele dia é que o frio de Boston o afetou. Ele não estava se sentindo muito bem no dia e também estava com o nariz entupido. E aí ele pediu desculpas pelo ocorrido. A empresa dona do jato, né, do Learjet, não comentou o resultado das investigações, Rogério. E essas chamadas aproximações aí, né, levaram aí a Administração Federal de Aviação a convocar uma cúpula de segurança em março desse ano para debater maneiras de evitar que os aviões se aproximem demais nos aeroportos dos Estados Unidos. Inclusive, uma semana depois desse episódio de quase choque em Boston, 2 aviões da Delta bateram, né, enquanto taxiavam na pista. Então, há uma preocupação das autoridades de segurança nos Estados Unidos. É isso aí. Jornalista Felipe Tonon, muito obrigado por hoje. Você volta segunda-feira. Bom final de semana, meu amigo. Combinado. Bom final de semana a todos. Até segunda. Até segunda, jornalista Felipe Tonon. Nós vamos buscar daqui a pouquinho o Wilton Lisboa. Lembrando a vocês que o nosso programa vem sempre em nome do Brazilian Flavor, essa grande padaria na cidade de Marlboro, Quincy, Clinton e Pittsburgh. Brazilian Flavor. Aquele delicioso café da manhã brasileiro e os sabores do nosso Brasil. O sucesso de Marlboro, também em Quincy. Brazilian Flavor Bakery and Restaurant. A padaria e restaurante brasileiro pertinho de você. 446 Washington Street, no estacionamento da igreja antigo Dunkin' Donuts, Quincy. Fone 617-302-3441. Brazilian Flavor. Pois é, Brazilian Flavor. 4 grandes padarias no estado de Massachusetts. Nós vamos falar agora com o nosso querido Wilton Lisboa. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Não está aqui ainda. Wilton Lisboa. Bia Neves, para não perdermos muito tempo, vamos tentar conectar. Alô, Wilton Lisboa. Você me ouve, Wilton?
não houve. Bia Neves, vamos tentar conectar o Wilton pelo telefone, minha querida. Wilton Lisboa já chegando, porque tem um assunto impressionante para ser comentado pelo Wilton. Morte de pessoas intoxicadas após beber muita água em pouco tempo. Wilton vai explicar para nós por que isso acontece. Lembrando a vocês que o programa Tudo Azul USA, sempre em nome do Roberto Furtado, técnico em informática, que vai te ajudar em tudo relacionado a seu computador e tudo na área de tecnologia. 774-615-5349. Nós vamos para o quadro Momento Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar. Pois é, Momento Saúde e Bem-Estar com o nosso querido Wilton Lisboa, da Raw Energética. Wilton, você me ouve, meu querido? Perfeitamente. Pois é, prazer em tê-lo aqui, Wilton Lisboa. É sempre muito competente, muito conhecimento. Wilton que comanda a Raw Energética, essa grande clínica na cidade de Framingham, junto com a sua filha, também muito competente, a Núbia Lisboa. A Raw Energética fica na 118 Union Avenue, primeiro floor, na cidade de Framingham. Envelheça com saúde. O resultado do tratamento da Raw Energética possibilita você a perder pelo menos 10 libras em 14 dias garantido. E detalhe, se você não perde esse peso nos 14 dias, eles devolvem o dinheiro do tratamento para você. Agora eu te digo o seguinte, são muitos anos de mercado e a Raw Energética nunca precisou de fazer essa devolução, porque todos atingem com sobra o que é proposto no tratamento. 508-202-9467. Meu querido Wilton Lisboa, eu estava muito querendo te ouvir, porque no último mês nós tivemos notícia de 2 casos de pessoas morrendo de intoxicação após beber muita água em pouco tempo. Wilton Lisboa, por que isso acontece, amigo? Tudo em excesso faz mal, até aquilo que é bom. Então, muitas vezes, essa pessoa já tinha um problema, renal principalmente, e por esse motivo, não foi possível fazer o controle de a quantidade de água que entrou e a quantidade de água que saiu. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema de próstata, e tem pessoas que têm problema de bexiga e problema renal. Então, é um caso que tem que ser considerado individualmente. Ok. Então, Wilton Lisboa, essa questão nessa matéria que nós trouxemos, se fala na questão dos eletrólitos, né? O que são os eletrólitos e por que eles são tão importantes nessa questão do ser humano? A falta desses minerais, pode levar uma pessoa à morte, como nesses casos? Pode sim. Por isso que se a pessoa ficar desidratada, ele pode morrer. É lógico que começa a sentir cansaço, exaustão, dores, e aí começa a perder o sentido e equilíbrio e pode levar até a morte. Por isso que toda vez que a pessoa chega no hospital, no pronto-socorro, a primeira coisa que se faz é hidratar. Nós sabemos também que mesmo em casa, às vezes, a pessoa não tem acesso ao hospital. Acontece muito com criança, principalmente depois que a pessoa tem uma diarreia, ou vômito, ou a pessoa ter transpirado muito. Então, banhos muito quentes, a pessoa que toma banho muito quente, ou sauna. Então, não somente perde os electrolytes, os eletrólitos, mas também perde vitamina C. Então, quem quer ter um bom colágeno, também precisa prestar atenção sobre isso. Então, agora, nesse verão, a temperatura está muito alta, está um verão atípico,
É preciso que Agora, como é que se hidrata? Tomando água aos poucos. Falando dos eletrólitos, que faz com que nosso corpo gere energia, a água de coco é muito recomendável, porque ela é rica nos eletrólitos. Então, a primeira coisa que, se for possível fazer, quando a pessoa está em uma situação como essa, ou mesmo no dia a dia, para evitar a desidratação, é consumir água de coco. Olha só, que informação importante. Aliás, Wilton, quando a gente vê essa notícia, causa uma certa insegurança. Eu me desculpe a minha ignorância, mas eu voltei no tempo e me lembrava quando jogava futebol, perdia muito líquidos, eu cheguei a perder 4 quilos jogando uma partida de futebol de salão e tomava água com muita intensidade. Essa questão igual dessa senhora, há pouco nós trouxemos uma criança também que foi hospitalizada após beber 6 garrafas de água. Essa questão de intoxicação nesse caso, isso não é algo regular, né? Isso está mais, eu posso classificar isso como exceções? É exceção, isso não é a regra. E como eu disse anteriormente, é preciso que a pessoa tenha o problema renal. A criança não tem problema de próstata, nem mulheres, mas o homem tem. No homem é mais perigoso, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos homens acima de 40 anos estão com a próstata crescida, e a próstata, ela passa, a uretra passa por dentro da próstata e vem da bexiga, onde sai não somente o sêmen, mas sai também a urina. Então, assim que a próstata cresce um pouquinho, ela pressiona a uretra e dificulta. Por isso que tem problema de próstata, tem problema de micção. Então, às vezes a pessoa vai urinar e parece que não saiu tudo. Depois que termina de urinar, fica aquele pingozinho na cueca. Acaba de fazer, daí a pouco volta novamente. Tem aquelas urgências de urinar. Então, se essa pessoa tomar água em excesso, vai ter dificuldade da vazão também por esse motivo. No caso que você mencionou, a gente não sabe de quais são os detalhes, mas a regra é: não tome 1 litro de água de uma vez. Tome 1 litro de água em copos, em goles, porque aí dá tempo o corpo usar essa água e fazer o trabalho que ela tem que fazer, de repor, hidratar, fazer com que haja a conexão entre todos os músculos que precisam de água, até para sua respiração precisa de água. Então, mas deixar esvaziar o tanque completamente e encher de uma vez só não é saudável. Então, toma água, mesmo se por acaso a pessoa estiver, que nunca deve sentir sede, mas se já estiver com sede, mesmo assim, não tome 1 litro de água, não tome uma garrafa cheia de uma vez só. Vai tomando aos poucos e o corpo vai fazendo o ajuste. Até pressão acontece com a água, até na sua pressão arterial pode ser alterada. Pois é, na realidade é bem lógico isso, né, Hilton? Você tomando aos poucos, você vai saciando a sua sede. Amigo, hoje eu tenho esse costume de pegar uma garrafinha de água e virar ela totalmente, em vez de tomar aos poucos. E é ótima essa recomendação sua, porque vou mudar esses hábitos. Para ilustrar, Rogério, a gente precisa da chuva, não é isso? A chuva para molhar o solo, para causar vida, para dar sustentação para as plantas, para que tudo aconteça. Porém, se vier uma enxurrada, aí, em vez de molhar, não dá tempo a absorção dessa água, ela vai causando danos, ela vai destruindo. Então, aquilo que seria um benefício passa a ser uma tragédia. Então, é mais ou menos assim também, uma quantidade excessiva de água num corpo que não está ainda em todas as condições de tratar dessa forma e expelir a tempo. Muito. Então, assim que é mais ou menos assim para ilustrar. Muito boa analogia. Meu querido Hilton Lisboa, a Bia Neves, a nossa jornalista, quer te fazer uma pergunta.
Tudo bom, Hilton? Boa tarde. Tudo bem, Bia. Boa tarde. E você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Um ouvinte nosso, Hilton, mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp e a curiosidade dele é o seguinte, ele chama José Luiz. Ele quer saber se isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, se beber muita água, pode acontecer a morte ou não? Essa é a pergunta dele. Pode, mas porém, a tendência é se a pessoa tiver esses problemas que nós mencionamos aqui. Se não for, dificilmente vai acontecer ser algo assim que venha a óbito. Pode ter uma dificuldadezinha, mas para morrer mesmo não é comum. Então, é preciso que a pessoa tenha alguma dessas dificuldades em lidar com a quantidade de líquidos. Então, mas o recomendável é que não se tome nem mesmo uma garrafa de uma vez só. É que a água tem que ser tomada aos copos. Pois é, amigos. Mesmo que você tenha sede, e acha que está precisando, e você tem acesso à água, não tome água em excesso, porque pode sim causar danos. E, em casos extremos, levar até a morte. Muito bom. Hilton Lisboa, eu queria te agradecer. Nós vamos combinar uma live para a semana que vem, tem muitos assuntos. Essa informação sua é preciosa, porque essa notícia está viralizando nas redes digitais e é bom ter uma palavra de alguém que conhece tudo de saúde e bem-estar. Obrigado por nos atender, Hilton, e semana que vem a gente vamos voltar a nos falar. Esse, inclusive, Hilton, não deu para falar através do Skype, mas nós vamos recortar essa dica sua, colocar uma fotografia sua, viu, Bia? E trazermos para toda a nossa comunidade. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Rogério. Obrigado, Bia e todos os ouvintes. Até a próxima semana. Muito obrigado. É isso aí. Esse é Hilton Lisboa, da Ro Energética. Nós vamos buscar agora o jornalista Wellington Campos. Tem muita coisa de futebol para falar por aqui. Vamos falar do Fluminense e Palmeiras, que jogam amanhã à noite no Maracanã. Vamos falar do Paulo Autuori, que está de volta ao Cruzeiro, e o Galo, que pode ficar sem Filipão no jogo com o São Paulo. Deixa-me ver se o jornalista Wellington Campos, ele está por aqui mais uma vez sem vídeo, mas Bia Neves, ajeita aí o Wellington Campos. Eu não estou conseguindo colocá-lo em vídeo. Wellington, a Bia está ajeitando aqui para colocar a sua imagem. Tá tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, meu ídolo. Você me ligou por áudio, então aí você não vai conseguir realmente botar a minha imagem. Tá bom, então peraí. Me permita hoje fazer por áudio, tá, meu querido Rogério, que eu estou no trânsito aqui, eu saí de casa tem 40 minutos para percorrer aí 6, 7 quilômetros e não estou nem no meio do caminho ainda, só para você ter uma ideia como está o trânsito nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, no sentido Zona Oeste, sentido Avenida Brasil. Tem dias aqui no Rio que o trânsito é noite. Tá ótimo. Não, e eu fico mais seguro de você conversar comigo só no áudio, estando dirigindo. Mas o Wellington Campos, você traz uma notícia aqui que o Galo pode ficar sem o técnico Felipe Scolari no jogo com o São Paulo. O que está acontecendo, Wellington? Então, ele foi julgado agora tarde, né, um julgamento até longo, daquele jogo entre Galo e América, em que foram expulsos Hulk e também o Filipão, e o Rodrigo Caetano também se envolveu com o árbitro Wilton Pereira Sampaio. E o Hulk, ele estava indiciado em 2 artigos, ele foi advertido, no outro ele levou uma partida. Como ele já cumpriu a automática, ele está liberado para jogar pelo Atlético. Já o Filipão levou 2 jogos, ele cumpriu 1 e tem que cumprir mais um jogo. O doutor Teutônio Schermon, que é o advogado do Atlético, já foi advogado, inclusive, do próprio Cruzeiro, né? Ele já está preparando toda a documentação
para entrar com pedido de efeito suspensivo para o Filipão. Se esse efeito suspensivo não for concedido, aí ele não fica na área técnica no jogo contra o São Paulo no Morumbi no próximo domingo. Rogério. Tá certo, esse é o jornalista Wellington Campos, diretamente do Rio de Janeiro. Aliás, Fluminense e Palmeiras, que jogão amanhã à noite no Maracanã. É um jogo que chama atenção, né, Wellington? Palmeiras, que vem de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro, e o Fluminense, que empatou na Argentina. E vai ser um jogo interessante ver Abel Ferreira de um lado e o novo técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, do outro. Muita gente até queria que o técnico da seleção fosse o Abel Ferreira, né? Sim. Um nome cotado. Pelo lado do Palmeiras, Rogério, a gente avisa que ele vai poupar alguns jogadores já pensando em termos de Copa Libertadores da América, até porque tem o jogo contra o Galo e a preferência nesse momento do Palmeiras, a prioridade é com a equipe seguindo na Libertadores da América. Já o Fluminense também tem essa preferência pela Libertadores da América e não vai contar com um dos seus principais jogadores, que é justamente o meio-campo André. Terceiro cartão amarelo. Aliás, eu tenho falado no microfone da Super Rádio Tupi que o André, que é um excelente jogador, pretendido pelo futebol europeu, tem sido convocado para a seleção brasileira, ele precisa tomar cuidado com a questão do cartão amarelo. Dificilmente ele passa um jogo sem levar cartão amarelo. E geralmente, Rogério, é cartão bobo. E sabe aquele cartão amarelo que para a Europa é condenado, é irritante? Sim. Porque o cartão amarelo ele faz parte do jogo. Chega um momento que você é obrigado a fazer uma falta para evitar um gol, né? Mas aí o André, ele toma uns cartões bobos, às vezes por reclamação, por discutir com o adversário, perdão, e fica marcado com os árbitros. Então, qualquer coisinha toma cartão amarelo. Então, quem tem que se policiar é o André, que é um jogador que eu sei que você gosta muito do futebol dele, Rogério. Gosto muito e realmente vai ganhando fama de jogador encrenqueiro, que ele está longe de ser e não precisa ser, porque Sim. tem muita bola. Wellington Campos, seguindo nas notícias, vamos falar do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né? Que entra em campanha para jogador europeu, vim jogar no Vasco da Gama. Não entendi nada dessa história, Wellington Campos. Vamos lá, o Vietto, né, um jogador da Europa, um italiano, e surgiu uma proposta do Vasco, ele está livre no mercado, é um camisa 10, tão sonhado pelos torcedores do Vasco, e o Rogério, a torcida do Vasco entrou nas redes sociais dele e da esposa dele, mais de 85 mil comentários pedindo para que eles venham morar no Rio de Janeiro, jogar pelo Vasco. E agora o prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno, também entrou na campanha. E em espanhol, ele mandou uma mensagem para a Paloma, que é a esposa do Vietto, e que estaria travando o negócio, porque ela quer continuar morando na Europa, quer continuar com os filhos na Europa. E aí ele mandou uma mensagem que é mais ou menos isso assim, ó, olha, senhora Paloma, venha morar na cidade do Rio de Janeiro, e ele até usa a seguinte expressão, a cidade mais maravilhosa, uma redundância, mais maravilhosa do mundo. E aqui não faz frio, o povo é acolhedor, a cidade é linda e vocês serão muito felizes morando no Rio de Janeiro e jogando pelo Vasco da Gama. Então, até o prefeito do Rio entrou na campanha, Rogério. Pois é, vamos ver se essa campanha dá certo, porque o Vasco está precisando de bons jogadores que façam a diferença. Agora, o Wellington Campos, vamos para Minas Gerais, porque a notícia que chegou em Minas hoje, o Cruzeiro levando de volta para a Toca da Raposa Paulo Autuori para fazer um trabalho interessante que pode
dá como eu diria, o Wellington Campos, dá uma característica de jogo às categorias de base, o futebol feminino do Cruzeiro. O Paulo Autuori, ele está na história do Cruzeiro como campeão da Libertadores de 1997. Né? É um cara que eu sou fã, eu sou muito fã do Paulo Autuori. Eu tenho uma história muito interessante com ele, porque quando ele chega ao Botafogo em 1995, nós da imprensa, nós não conhecíamos o Paulo Autuori, que até então tinha trabalhado no início da carreira e saído para Portugal. E lá em Portugal ele era famoso, mas ainda não tinha esse negócio da internet, ou esse acesso à informação tão rapidamente. E eu estava lá no casarão de General Severiano, esperando o Paulo Autuori, não tinha a menor noção de como ele era. E o chefe da segurança do Botafogo, chegou um rapaz e se dizendo que era o Paulo Autuori. E ele falou assim, olha, o senhor me desculpe, eu não conheço o senhor pode se identificar? Ele perfeitamente. Aí abriu a carteira, mostrou a carteira de identidade lá, Paulo Autuori, e o cara pediu 1000 desculpas. Eu disse, não, você não está errado. Ninguém me conhece. Então isso me marcou muito, Rogério, pela maneira que a humildade do Paulo Autuori e a capacidade dele. E foi campeão no Botafogo, fez campanhas maravilhosas em outras equipes, já exerceu esse cargo lá no Atlético Paranaense e parabéns aí ao Cruzeiro pela escolha. Eu gosto muito do trabalho do Paulo Autuori e ele tem muito a acrescentar ao Cruzeiro nesse momento. Pois é, e aliás, já que estamos falando do Cruzeiro, tem o grande jogo no próximo domingo, 5h30 da tarde, horário aqui dos Estados Unidos. O Cruzeiro enfrenta nada menos do que o Botafogo, o grande líder do Campeonato Brasileiro. Olha, é um jogo que para o Cruzeiro tem uma importância gigante, né, Wellington? Porque se vence, isso dá moral para o clube, que tem uma possibilidade de encerrar já no jogo seguinte contra o Palmeiras em São Paulo, uma campanha acima do esperado na Série A do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, né? É verdade. O Botafogo, Rogério, dos 10 primeiros, até então ele só não tinha vencido o Cruzeiro e o Inter porque não jogou com eles. Mas os outros ele já tinha vencido. Então vai ser um jogo bem interessante. O Cruzeiro tem alternado altos e baixos no Campeonato Brasileiro, principalmente quando joga em casa, às vezes ele cai um pouquinho de produção. Ele tem dado umas tropeçadas, mas esse é o tipo do jogo bom, porque o Botafogo joga e deixa jogar. Não é aquele time chato de marcação, mas é um time muito rápido. Então você tem que prestar bastante atenção nesta equipe do Botafogo. E o Cruzeiro aí com esses reforços que chegaram, com o próprio técnico Pepa fazendo aí um trabalho bastante interessante, né? Com essa meninada, com essa moçada, a gente tem tudo para ter um jogo muito bom. Jornalista Wellington Campos, diretamente do Brasil. Perdemos o Wellington e a gente volta com o Wellington na semana que vem. Obrigado, amigos. Bom final de semana a todos. Bia Neves, a nossa jornalista. Um bom final de semana para todos nós, né, Bia? Pois é, Rogério. Boa tarde a todos e um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Até segunda-feira, gente. Muito obrigado. Segunda estamos de volta. Um abraço. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.